Então, o STF está agindo dentro desse contexto. Para medidas que são duras, o STF resolveu ser duro. E nessa dureza do STF, talvez esteja passando da medida em alguns pontos. Ô, governador, a liberdade de expressão no Brasil está sob ameaça. Muitos percebem que decisões do STF são vistas como forma de censura. Você vê esse cenário no Brasil? Essas medidas do STF vêm no contexto de responder a medidas que foram observadas numa elaboração de um processo de ruptura institucional, ou de golpe, como alguns queiram chamar. Talvez de golpe seja o melhor nome. Havia uma discussão sobre isso. Ela chegou ao ponto de... Acho que é importante discutir. Chegou ao ponto de ser arquitetado para tentar ser implementado. Foi uma discussão vazia que não levou a nada, que é o que vai significar discutir as penas das pessoas que estavam envolvidas. É um outro capítulo. Mas que houve discussão sobre usar ferramentas da legislação brasileira, mesmo da Constituição, para contestar resultado eleitoral e não atender o que a Constituição determina para passar o cargo para o presidente que foi eleito, gostemos ou não dele, isso houve uma discussão ali. Então, o STF está agindo dentro desse contexto. Para medidas que são duras, o STF resolveu ser duro. E nessa dureza do STF, talvez esteja passando da medida em alguns pontos. Não respeita a democracia para garantir a democracia. Eu acho que está em alguns pontos. Eu vou dar o caso para ser objetivo, também acho que é importante. O ministro Alexandre de Moraes assiste aqui, eu falo isso. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, em muitos pontos, de maneira firme, foi correto, mas talvez, agora, em alguns outros pontos, não. É o caso da decretação daquela medida cautelar que cerceou o ex-presidente Bolsonaro de usar suas redes sociais e de aparecer em redes sociais de terceiros, que é uma medida absolutamente inviável, porque se o ex-presidente fosse ao mercado, alguém com um celular viria no ex-presidente, faz uma pergunta para ele, se ele responder, vai aparecer na rede social de alguém, está desrespeitando a medida, né? Então, é uma medida difícil de ser cumprida que acabou gerando uma prisão domiciliar que não... Se está vinculada a uma cautelar que eu considero errada, também acho que é uma prisão domiciliar que não é correta. Agora, para separar as coisas, né? Isso é a decisão cautelar, uma decisão monocrática tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, sem ter havido uma provocação do Ministério Público, né? Agiu de ofício. E aí entendo que há mais possibilidades de erro. Por quê? Que a gente deve ter o percurso do que está acontecendo no processo do presidente Bolsonaro, né, que agora em setembro deverá ter o seu desfecho, e que eu acho que, assim como eu digo, tem que respeitar a decisão da Justiça lá quando prendeu o Lula, lá atrás, eu disse justamente isso, né, a Justiça estava cumprindo seu papel. Houve um inquérito policial que se transformou numa denúncia feita pelo Ministério Público e que vai para o Supremo Tribunal Federal, analisado por um ministro que é relator, e depois levado ao voto para a decisão de uma Câmara composta por outros ministros e, eventualmente, com análise de recursos em plenário pelo conjunto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se você tem tantas pessoas, né, em tantas instituições, inquérito policial, denúncia do Ministério Público, análise de um ministro relator e de um colegiado, eu acho que as chances de erro são menores do que quando você tem decisões monocráticas, e por isso que acho que decisões monocráticas devem ter, sim, alguma discussão sobre eventual restrição à possibilidade de decisões monocráticas no país. Assim como acho que devemos evoluir para discutir mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal. O Brasil sofre de um problema, tem 54 milhões de pessoas penduradas no Bolsa Família. E muitas pessoas não procuram trabalho e não querem trabalhar para ficar recebendo o auxílio. Isso causa inflação e outros problemas. E também essas políticas podem virar uma moeda de troca, né? Tanto é que nos estados do Nordeste, não me lembro qual estado, ou 2 estados, tem mais Bolsa Família do que carteira assinada. Eu queria entender como é que é a tua cabeça em relação a isso. A gente falou um pouco sobre isso antes, quando estava falando sobre correção de desigualdades ou promoção de igualdade, né? A gente deve promover a igualdade, tem que focalizar
em gerar capacidade nas pessoas para que elas se desenvolvam, mas a gente não pode esquecer que boa parte já o Estado falhou, o Estado brasileiro falhou e não entregou essa capacidade para elas. E a gente não pode esquecer dessas pessoas. Então, nós vamos ter que conviver por um período com políticas de mitigação, de redução de desigualdades. Dizer que alguém recebendo Bolsa Família está satisfeito a ponto de não trabalhar, acho que é muito duro, né? Porque ele também não oferece uma renda suficiente para a pessoa ter tudo o que deseja, mesmo uma pessoa de poucas Mas às vezes a pessoa não quer assinar a carteira, né? O que gera mais é a informalidade. A pessoa, né? Mas quanto é que é o salário mínimo? Nós estamos em torno de R$ 1.500. R$ 1.500. O cara recebe 1.200 de Bolsa Família, o cara prefere ganhar 1.200 do que ganhar 1.500 acho que gera, mas não são todos que chegam nesse valor, a maior parte recebe valores menores, então... Mas se tu recebesse 1.200 para não trabalhar ou 1.500 para trabalhar, tu prefere o quê? Não, mas insisto, você tem só chega a 1.200 se tiver uma família constituída com tantas crianças em tais mas critérios. Todas as famílias enfim. no Nordeste, a maioria tem 3, 4 pessoas. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa reconhecer a necessidade de atender pessoas em situação de vulnerabilidade. Concordo. Eu acho que deve se vincular muito mais justamente a, como eu falei antes, atender a pobreza infantil do que simplesmente a critérios de renda da família aqui e ali que acabam cerceando a evolução dessas famílias, né, para um processo de emprego. Mas não dá para esquecer de quem ficou para trás. Vamos lá. Inclusive, tenho dito, para quem defende uma agenda liberal para o país, que defenda que a gente tem que criar um ambiente de prosperidade a partir da iniciativa privada, o volume de mudanças e transformações estruturais que o país precisa para gerar esse ambiente de confiança leva tempo, né? Não dá para dizer que em 4 anos o país se torna o país liberal que os mais liberais possam defender. Isso leva tempo, leva 15, 20 anos. E você vai passar por vários processos eleitorais ao longo desse tempo. Você acha que é possível construir esse país liberal ao longo de 20 anos, esquecendo de 50 milhões de brasileiros? Não, né? Então a gente vai precisar criar condições assim, que permitam atender a essas pessoas, protegê-las, mas gerar estímulo à formalização. Eu acho que começa justamente por, ao invés de você ficar analisando a faixa de renda que ela está, a trabalhar por isso. Olha, eu quero ajudar para que você crie os seus filhos. Então, eu vou ajudar você a criar seus filhos pagando um valor, independentemente da renda que você tiver, independentemente da faixa de renda que você chegar. Né? Acho que a gente pode modernizar esses programas sociais para eles cumprirem a sua função.